Se a gente não tiver nele, a gente não vai frutificar em lugar nenhum. Porque ele é a própria árvore, ele é a própria água viva. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então, a gente tem que estar em Jesus. Por isso que Jesus fala, né? Quem crer em mim, crer no Pai. Quem não crê em mim, não crê no Pai. Não adianta. Então, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui agora. É muito rápido e você vai nos ajudar. Compartilha com alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus. Bora abençoar esse canal, galera. Uhul! E hoje a gente vai falar sobre frutos. E literalmente é isso, gente. Vamos abençoar que quando a pessoa abençoa, ela tá gerando frutos. Total. Se você não tá gerando frutos, tá abençoando ninguém. Falou tudo. É isso, sobre isso que a gente vai falar hoje. Será que você tem sido uma árvore que gera frutos ou uma árvore que é só bonita por fora, mas podre por dentro? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Exato. Olhe-se no espelho e pergunte, será que eu tô gerando frutos ou eu só tô aparentando ser um bom cristão, mas eu não sou nada? Porque é o que mais acontece, né? A gente vê aí um monte de gente que diz ser cristão, mas não faz nada. É cristão só pra si próprio, né? Porque quando for pra próxima pessoa, a pessoa não faz nada. Acho que é por status, né? Ele tá... Status cristão. Tá na moda. Tá na moda. Pelo menos, né? Pelo menos. Mas ser cristão é diferente de acreditar em Jesus. E é isso que a gente tem que deixar bem claro, porque eu acho que tem essa confusão entre as pessoas. Acreditar em Jesus, até o diabo acredita. Às vezes o diabo acredita mais do que a gente. Não, Jesus foi tentado com a própria palavra pelo diabo. O diabo conhece, gente, a Bíblia mais que a gente. Só que ele distorce, né? Então por Com isso que a gente tem certeza. que saber da palavra. Com certeza, se você não lê a Bíblia, o diabo vai te ganhar através dela, tá? Ainda, porque se você não lê e não sabe a verdade que você tá lendo, É porque tem a diferença da gente ouvir falar sobre a palavra e da gente ver, da gente ler, da gente ter entendimento daquilo. Com certeza. Porque, igual a gente já falou aqui, se a gente só fica escutando outros pastores ou um amigo que fala, você tá escutando as experiências e o entendimento que as outras pessoas têm. E às vezes as pessoas erram. Total. Nós somos humanos. Às vezes a gente troca as passagens, a gente troca o entendimento, erra em alguma palavra. E até mesmo, a gente acredita. Às vezes a gente lê uma passagem, sei lá, 10 vezes, e as 10 vezes vão ser diferentes. Com Porque certeza. a gente nunca vai ter esse mesmo, né, discernimento. Assim. Sim, por isso que tem pastores que eu fico ouvindo, eu falo, cara, como é que ele entendeu isso aqui? Eu não entendi nada. Ou às vezes o pastor prega a mesma pregação umas 3 vezes totalmente diferente. E até quando você escuta, às vezes, a pregação mais de uma vez, às vezes, na primeira vez, você prestou atenção em algum ponto e na segunda você já prestou atenção em outro ponto. Total. Veio com outra visão diferente. E outra visão diferente. Então, a gente tem que estar focado na Bíblia e a gente tem que ler a Bíblia. A gente não pode deixar só as outras pessoas lerem para nós. Então, é isso, gente. Continue lendo sua Bíblia aí, porque a gente acha que você tá lendo, tá? Que você tá acompanhando aqui. Então, crer e acreditar em Jesus é muito fácil, porque até o diabo acredita, como eu disse. Agora, ser cristão é ser um pequeno Cristo, é se parecer mais com Jesus, é caminhar os passos que Jesus caminhou, e isso que eu acho o mais bonito, né? Porque eu sei que, na minha visão, né, eu não creio que a gente possa chegar à perfeição de Jesus aqui na Terra, como muitas pessoas acreditam. Não, e nunca vamos chegar. Mas quando você acredita realmente em Jesus, quando você nasceu de novo, é uma vontade tão grande, né, de tentar ser melhor. E de tentar ter um coração parecido com o dele, né? Sim. E de agradar ele. Isso, agradar. É uma coisa que a gente tem, assim, de não querer nada em troca. É totalmente, assim... É porque a gente já teve, né? A gente já tem a nossa salvação, graças a Deus. Que é muita coisa, inclusive. Só que é uma coisa que às vezes Jesus nem pede. Só da gente estar andando com ele, a gente sente essa necessidade, sabe? De levar frutos para outras pessoas, de abençoar outras pessoas. E chega que não é nenhuma obrigação, Não. né? Virar algo que você mesmo quer fazer por vontade própria. Porque é um amor que você sente tão grande, Genuíno, né? Que você quer retribuir. Sim. Você quer ser obediente. Igual a gente conversa muito sobre obediência aqui, né? Inclusive tem o último vídeo sobre... foi sobre obediência. Sobre... Então, e se você não assistiu, tá aqui se embaixo. assiste. E acreditar e ser cristão é diferente uma coisa da outra. Sim. Se você só acredita em Jesus e acha que isso já tá ok, que isso já basta para sua salvação, eu sinto muito. Eu acho que isso não salva você.
Porque senão o diabo estava salvo também, porque ele acredita. Tem tantas pessoas que acreditam, só que as pessoas não seguem, elas não nasceram de novo. E pra Elas continuam com a mesma vida, elas não renunciam nada, continuam fazendo maldade, porque existem muitas pessoas ruins ainda Com no certeza. E tem muitas pessoas que são ruins e acreditam, sabem que Jesus existiu e tá tudo bem. Mas eles não estão nasceu de cagando novo, e andando. continua tendo, né, amiga? Não nasceu de novo, continua tendo a mesma mentalidade. E é isso que a gente tem que mudar. A nossa mentalidade, né? A metanoia. Então, ser cristão é isso. Você nascer de novo. Não só apenas crer que Jesus veio. Eu peguei um versículo que fala sobre os frutos, né? Que tá em João. Dá um exemplo de frutos. A Bíblia fala vários exemplos sobre frutos, árvores. E tá em João 15 e fala assim, Jesus está com os discípulos e ele fala sobre a videira e o ramo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Aqui Jesus está falando que ele é a videira, é uma simbologia de uma árvore. Ele é a videira, ele é a árvore. E Deus é o que cuida da árvore, o agricultor. E aqui ele fala, todo ramo que estando nele não dá frutos, Deus vai lá e corta e joga fora. Por isso que eu perguntei, né, no início, será que você é uma árvore que gera frutos? Será que você está gerando frutos ou você apenas está aí só sendo bonito e para as pessoas verem, né? E é a mesma coisa de dom também. Às vezes Deus ele nos dá um dom, só que você não frutifica ele, né? Você não exalta o nome dele através do dom que ele te deu. O que ele faz? Ele toma o seu dom e ele vai lá dar para uma pessoa que está disponível. Você deixa ele morto, né? Exatamente. Isso acontece muito mesmo. E às vezes a gente pensa que a gente não tem um dom também. Porque como muitas vezes a gente pensa, eu não tenho dom de nada. Deus não me deu nenhum dom do Espírito Santo. Mas às vezes ele te deu, só que a gente, por não exercer e não procurar saber como que eu posso exercer e edificar outras pessoas, esse dom adormece. E aí Deus tirou de você o dom. Ele dá para aquela pessoa que está disponível. É sempre assim, né? A gente fala aqui que como é que é? Não são os mais capacitados, mas são os disponíveis? É essa frase Deus que você não gosta? procura os capacitados, mas sim os disponíveis. Isso. E aí ele fala, né? E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Então, mesmo você dando frutos, Deus pode te disciplinar. Aqui é isso, ele disciplina. Porque eu vejo que muitas pessoas acreditam que Deus é só amor e paz. Mas Deus é justiça e santidade. E ele nos ama tanto que ele poda a gente. E é isso. Por amor. E é um ato de amor, é a disciplina. Se você ama seu filho, você vai disciplinar ele para que ele não seja rebelde, que ele te obedeça. E Jesus faz a mesma forma com a gente, né? Aqui fala que Deus poda aquele que dá frutos, para que gere mais frutos. Porque se ele te disciplina, você vai entender onde você errou, o que você pode melhorar e como você pode atingir mais pessoas. Sim, porque às vezes Deus dá algo pra gente e a gente não tá usando em prol dele, né? E não serve de nada, né? É. Eu fico pensando muito assim, o que eu tô fazendo? Por exemplo, se eu não faço nada pra agradar a Deus, se eu não mostro o evangelho, se eu não levo o evangelho pra ninguém, o que eu tô fazendo aqui nessa terra? O que eu tô sendo útil aqui? Eu tô vivendo um dia pelo outro, só esperando eu morrer? Eu fico tipo, cara... E imagina também a gente viver nessa terra, sei lá, quantos anos, e sem entender o nosso propósito, sem entender o nosso chamado. Cara, eu acho que eu não imaginaria, deve ser a pior coisa do mundo. Eu acho que você vive perdido. Sim, eu fiquei durante 29 anos da minha vida perdida, mas de verdade, eu vivi 29 anos falando sobre isso, sobre entender o meu propósito. Não era nem chamado na época, né, mas era o meu propósito, qual que era a minha missão aqui na Terra. E foi bem quando meu pai morreu que eu falava muito, Deus, qual que é o meu propósito aqui? Porque eu não tenho. Não tem mais sentido, então eu não tenho propósito em nada. Se você não tem propósito, o que você tá fazendo aí? Tipo... Uma vida totalmente... É como se fosse só mais um. E sabe o que eu penso? É como se a gente estivesse vivendo o propósito de outra pessoa. Sabe quando você dá tudo por, sei lá, por algum emprego, por alguma coisa? É como se você estivesse cumprindo o propósito de outra pessoa e você não tá cumprindo o seu, você tá vivendo perdido. E aí você, por exemplo, igual do trabalho, né? Você entra no trabalho e não tá satisfeito. Não, e está vivendo o propósito daquela pessoa. E o seu tá ficando adormecido cada vez mais. Porque até quando você não encontra o seu, você vai levando com a barriga. Só que às vezes a gente tem tanta preguiça de buscar o que é nosso, que a gente prefere cumprir o dos outros.
Mas é igual a gente conversou mais cedo também. É difícil a gente ficar falando também para as pessoas, olha, faz dessa maneira, ora, jejua, lê a Bíblia. E a pessoa, ela não querer, né? É Não tem isso, como a gente é querer como por se ela, fosse né? o propósito. Se a pessoa não buscar por ela mesmo, é difícil ela achar. E não vai ter ninguém que vai fazer isso no seu lugar. E é muito isso. E aí a gente tem que se contentar com a vida que a gente tem. Mas esse é o problema. Eu não sei como que as pessoas se contentam em ser mais um. Acomoda, né? Tudo na vida acomoda. Então, esse é o meu... Acomoda, mas vive reclamando. E é mesmo. Mas esse é o meu clamor, que nós possamos viver uma vida que faça a diferença aqui na Terra, que nós E que possamos... faça sentido, Sim. sabe? A gente acordar de manhã e... Nossa, cara, eu vou ter que cumprir o meu chamado, cumprir o meu propósito. E a gente tem, assim, vontade disso, sabe? A gente tem... Sim. E eu acho que é até por isso que Deus fala pra gente ter família, sabia? Porque eu acho que isso é um propósito, tipo, de você acordar e falar, eu tenho que cumprir o meu propósito, porque eu tenho pessoas pra cuidar. Eu tenho pessoas pra estar junto. Eu preciso edificar minha casa. Então, acho que é um ponto legal também da gente dar de exemplo, né? Serve de exemplo. Mas é justamente isso. Eu fico pensando assim, cara, se eu não fizer algo diferente, se eu não começar a agradar a Deus, o que eu tô fazendo aqui? E é uma oração que eu sempre faço. Deus, que eu possa te agradar, que o meu louvor possa te agradar, que a minha oração possa te agradar, que meus atos possam te agradar. Porque se a gente estiver aqui sem agradar a Deus, como é que a gente vai chegar aos céus? Não tem como. Assim, Deus é tão misericordioso, tipo, tão bondoso, que eu acho que não tem nada que a gente não faça que a gente não pensa nisso. Pelo menos um mínimo, porque ele é tão perfeito que nunca a gente vai conseguir ter a perfeição dele, mas uma vida que agrada a ele, né? E aqui ainda continua, em João 15 fala, Evangelho de João, tá, galera? Não é 1 João, não. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então aqui tá falando, né? Jesus tá falando que se a gente não tiver nele, a gente não vai frutificar em lugar nenhum. Porque ele é a própria árvore, ele é a própria água viva. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então, a gente tem que estar em Jesus. Por isso que Jesus fala, né? Quem crer em mim, crer no Pai. Quem não crê em mim, não crê no Pai. Não adianta. Então, a gente tem que estar focado em Jesus, porque é Jesus que vai nos fortalecer e ele que vai fazer a gente gerar frutos. E ter essa vontade, né, que a gente fala, de querer mais. Essa sede, né? Que é inexplicável, que só quem vive sabe. Eu não consigo explicar pra você. Não, é igual... Até gravando, eu e Isabela, a gente fala, toda vez quando a gente termina uma gravação, fala, cara, como é bom fazer aquilo que Deus chamou a gente. Acho que é o melhor dia da semana quando a gente grava, É bom né? mesmo, eu saio bem leve. E às vezes eu fico até com preguiça, tipo, alguns dias antes eu falo, cara, essa preguiça não me controla. Aí eu chego e falo, nossa, que dia bom. Porque parece que a gente tá, tipo, sabe? Eu não sei, é uma sensação única. Imagina, você juntar pra falar de Jesus. É bom demais. É bom demais. E eu sempre falo, cara, a gente já falou sobre isso aqui. Se você tá numa mesa que você passa horas sem falar de Jesus, de nada que acrescente ao evangelho, cara, o que você tá fazendo aí? Levanta daí e vai embora. E até você, se você fala que é cristão e ele também não fala, 4 horas aí conversando só de lorota. Não falar uma experiência que Jesus fez na sua vida. Que cristão é esse? Cara, você só acredita em Jesus, né? Tá muito errado. E é isso, a gente tem que permanecer em Jesus. E é só Jesus que vai nos ajudar a dar esses frutos. E realmente não é fácil, até porque, como eu falei aqui, né, Deus falou que ele poda os frutos. Então, é difícil, porque às vezes ele vai te disciplinar e ele não vai ser manso. E nem sempre você vai gostar. E vai ser algo que pode, tipo, mudar radicalmente na sua vida. Como aconteceu Glória com você. a Deus por isso. É muito bom mudar radicalmente, sabia? É muito bom mudar a forma como a gente pensava e a forma como a gente pensa hoje. Cara, eu era muito limitada. Muito. Só que a gente só percebe o tanto que foi bom depois, né? Porque esse é o problema da gente. No meio foi bem difícil. Não dá pra falar que foi fácil, porque não foi. Mas hoje você olha pra trás e fala, nossa, aquilo ali foi fichinha. Eu pensava, isso eu não acredito. É dessa maneira. E tem outra passagem na Bíblia que Jesus, ele amaldiçoa uma figueira, se não me engano. Porque ela é muito bonita, só que quando ele chega perto ela não tem nenhum fruto. E aí,
eu vejo essa passagem literalmente igual eu tava falando. Não adianta a gente ser bonito por fora, mas por dentro a gente não gerar frutos, a gente tá podre, a gente ser uma pessoa horrível. Uma pessoa ruim, arrogante. Porque tem muitas pessoas que vivem por status, né? Perto das outras pessoas, elas são maravilhosas. E dentro de casa, como que você tá sendo? Como que você tá tratando sua mãe, seu pai, seus filhos, seu esposo? Porque é tudo lindo fora, mas e dentro? Tanto que a gente, por exemplo, quando acontece alguma separação aí, o casal separou, todo mundo fica tipo, como assim? Eles eram perfeitos. Nossa, mas eles eram maravilhosos juntos. Só que a gente só vê o que as pessoas querem nos mostrar. É igual a pessoa internet. só mostra aquilo que elas querem. É igual a internet, por isso que eu falo, gente, a internet é um perigo. Você tem que ter discernimento que aquilo ali, muitas das vezes, pode ser falso, tá? Não é conto de fadas. Então, é isso, a pessoa vive um casamento maravilhoso na frente das outras pessoas, mas o casamento dela tá podre, desgastado, destruído. Ela não tá gerando frutos mais ali. Então, tá gerando fruto pra vocês, mas dentro de casa, que é o nosso primeiro ministério, não tá. E o ruim é que essas pessoas, por exemplo, a gente fala aqui de casamento, muito de casamento, né? Então a gente pegou esse exemplo. Mas quando um casal que você admira se separa, as pessoas acabam, tipo assim, cara, então o casamento não dá certo, porque essa pessoa é perfeita, porque ela só mostra a perfeição. Só mostra aquilo que elas querem, de fato. Então, a palavra de hoje é pra gente não ser só bonito por fora. Tentar dar frutos, tentar ser mais alegre, que é um dos frutos, né, do Espírito Santo. Mansidão, ser mansa, ter domínio próprio da sua língua, principalmente. E é difícil. Dos nossos atos, alegria, né? Paz, paciência. Isso são frutos do Espírito Santo. Tá lá em Gálatas, se você quiser dar uma olhada, em Gálatas 5, se não me engano. Fala sobre os frutos do Espírito Santo. É algo inclusive muito bom pesquisa, inclusive lê essa passagem que é muito boa, porque tem todos os frutos. Se vocês quiserem, nos próximos vídeos, comenta aqui, a gente pode falar mais sobre os frutos do Espírito Santo, que é algo muito importante, porque quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós entendemos isso, e nós andamos pelo Espírito Santo, nós temos que exalar esses frutos do Espírito Santo, senão a gente não tá tendo eu acho que essa intimidade com o Espírito Santo, né? Sim. A gente tá adormecendo, igual a gente falou, né? Sim, inclusive tem um livro que eu recomendo muito pra vocês, que eu vou até deixar aqui embaixo, que ele chama Manso e Humilde. Ele é muito bom. Esse eu nunca li. É muito bom, acho que todo mundo deveria ler. Vou ler, gente. Foi muito bom, eu precisava muito ser mansa, ser domada, assim, literalmente por Deus, e nossa, ele é só lapado. E é isso, um dos frutos, né, do Espírito Santo. Então, a gente tem que ter esse discernimento de quais são os frutos pra gente saber o que a gente precisa melhorar. O que a gente precisa frutificar. E sem esses frutos, a gente não frutifica. Não adianta. Não adianta. E a alegria também, né? Eu vejo muitas pessoas que andam com Deus, mas às vezes são tristes. E às vezes é tão pesado o ministério, e Deus não quer isso. Deus não dá nada daquilo pra você que seja pesado. Até porque o fardo de Jesus é muito leve, né? A própria palavra diz, né? E é literalmente isso, a gente vê, né, pessoas que têm ministérios aí dentro da igreja, que elas carregam como se fosse um peso, e elas são tristes dentro desses ministérios, mas elas estão lá achando que tá cumprindo um propósito, só que na minha visão, não, Deus não vai te entregar algo para você ser infeliz. Realmente tem as batalhas espirituais, eu creio nisso, eu creio que tem as dificuldades, mas é algo que Deus te entregou para você cuidar e ter a alegria naquilo. Inclusive, eu li até, desculpa te atrapalhar, inclusive teve uma pregação que eu assisti no sábado que falava exatamente assim, o nosso ministério, ele é uma guerra de paz, mas quem estabelece a paz somos nós. Literalmente, Nossa, a gente coloca a bandeira da paz e é a gente que vai estabelecer que é paz. Deus prepara a gente para lutar essas guerras, Sim. Né? Se ele te entregou esse ministério, é porque você tem capacidade, né, de lutar. E como você falou, a gente coloca a paz, né? Da mesma forma, eu creio que a gente faz a alegria. Tem algumas passagens também que falam sobre a alegria. Até esqueci aqui qual que era que eu queria falar. Que tem uma parte da Joyce Meyer, da Bíblia da Joyce Meyer, que ela fala sobre a alegria. Que nós temos que escolher ser alegres. Sim, todos os dias. Todos os dias, que nós temos que escolher. Porque às vezes a gente fica assim, pensando, aquela pessoa é tão alegre, mas às vezes ela escolheu ser alegre. A gente tem a escolha de ser triste e a gente tem a escolha de dominar, né, a nossa mente. Sim. Porque tudo começa na nossa mente. Tudo. E é isso, a gente vê pessoas muito tristes. Lógico que a gente não sabe o que passa na vida de vocês. Porque realmente a gente tem nossos momentos de tristeza, mas
a alegria Ela vem do é algo Senhor. contínuo. Sim. Não é algo que pode, tipo, te dominar, a tristeza te dominar. Porque a gente falou aqui também do fruto do Espírito Santo sobre o domínio próprio. Você não pode deixar a ansiedade te dominar, o medo te dominar, a tristeza te dominar. Então a gente tem que acordar e falar, eu sou uma pessoa alegre, minha casa é alegre, eu vou ser alegre. Gente, coloca cor na sua casa, não sei, mas E seja vai alegre. colocando, sabe o que também, que ajuda muito? Aquele, tipo, bilhetinho pela casa inteira. Post-it, Aham. eu tenho um monte. Ajuda muito. Todo canto que você olhar, sou forte e corajosa, vai colocando versículos, espalhando pela casa inteira. Isso ajuda muito. Você Sim. não dá nem tempo de ficar triste. Isso é uma dica muito boa mesmo, porque todo lugar você vai lembrar de algo, né, que vai te animar. Sim. Então, é isso, gente. Vamos tentar dar frutos nossas árvores, porque Anima-te, mulher. outras pessoas estão te olhando. Sim. E elas precisam dos seus frutos, porque o fruto serve para quê? Para alimentar outra pessoa. Porque é alimento, né? Um fruto é alimento. Então a gente precisa frutificar para alimentar quem tá em volta e nos alimentar também. Então é isso, gente. Vamos dar fruto para dar e para vender. E muitas das vezes você é a Bíblia que as pessoas leem. Então, o que você tá fazendo dentro da igreja? O que você tá fazendo fora da igreja? Seja um exemplo para Deus. É isso que a gente sempre fala. Então, nosso vídeo de hoje foi sobre isso. Se vocês quiserem falar sobre o frutos do Espírito Santo, manda aqui, ó, comenta, galera. A gente gosta de conversar, tá? Eu e a Vanessa, a gente conversa muito. Siga a gente também no Instagram, que a gente posta muitas coisas lá legais. E comenta os próximos vídeos, tá? Fica com Deus. Tchau, Beijo, amo com vocês. Deus. Até mais. Três fãs. Eu amo vocês, meus 3 fãs.